Tudo começa aqui em 5000 a.C. para o meu desespero. Pequenas tribos conhecidas como culturas começaram a se aglomerar no vale do rio Nilo e, sob as bênçãos dele, desenvolveram agricultura, cerâmica, tecelagem, cemitério, vidro, comércio e um monte de outras coisas. Mas eles continuavam divididos. As culturas viraram reinos, muitos reinos, reinos do Alto e Baixo Nilo. Ei, que tal se a gente se unisse, ficasse grande e eu fosse o líder de todos vocês? Que tal se eu não quiser? E que tal se você quiser? Começa a época tinita em 3100 AC, porque Menes virou faraó, o primeiro faraó, e Menes ficava em Tinis. Quando os faraós morriam, eles eram enterrados aqui, caixões de pedras gigantes. Eles criaram os hieróglifos. E se você acha que você é um deus ou uma deusa, só que não tem certeza, aqui vai um teste gratuito para você. Leia essa tábua em voz alta. Se você não conseguiu, desculpe, você não é um deus. Se contentem com português mesmo, seus mortais bárbaros. O povo do sul não gostava do norte, nem o norte do sul. Eles brigam muito, acaba a época tinita. E só uma coisa acalmava egípcios briguentos: casamento e o que vem depois dele, claro. Senhor, desculpe incomodar, mas eu encontrei esses... Pô, na noite do meu casamento, mano. Pô, a noite do casamento do cara, mano. Isso não se faz, não. Cala a boca. Matem todos. Ele casa com ela, ela se torna a esposa dele, do faraó. E naquela época, quando uma mulher se tornava esposa do faraó, ela recebia o título honroso de esposa do faraó. E desse casamento, que a gente não sabe de quem com quem, surge um novo período da história do Egito, o Império Antigo. Antes o Egito já era bom, agora o Egito ficou muito melhor. Inventam as pirâmides, constroem pirâmides, um monte delas. Eles adoravam animais. Cabra, touro, boi, cachorro, bode, crocodilo, falcão, gato e mais uns 2000 animais deuses. Mas você só precisa lembrar de 4: Ra, Horus, Ísis e Osíris. E se você acha que os egípcios eram pagãos por causa disso, você não sabe de nada. Eles são os únicos pagãos que você nunca pode chamar de pagãos, de jeito nenhum. É até desrespeito isso. O governo passou a cobrar impostos, mas investiu em tecnologia, infraestrutura e desenvolveram um sistema agrícola revolucionário. Pronto, agora só precisamos plantar essa semente aqui e esperar. O rio vai transbordar levemente, aí a mágica acontece. Não foram os aliens, não foram os faraós, não foram os deuses bichinhos deles. Se tem um responsável por tudo, mas simplesmente tudo na história do Egito, é esse rio. E essa foi a primeira coisa que os egípcios entenderam. Longe do Nilo, eles estavam ferradaços. E ele com certeza é o rio mais de boas da história do universo. Ele era tão fácil de se navegar que os egípcios transportavam por ele toneladas de madeira e ouro, a pele dos deuses, de regiões ao sul. Ele era tão calmo que os egípcios desenvolveram sistemas de bacias que irrigavam plantações mesmo a quilômetros de distância. Enquanto outras civilizações mal conseguiam comer, os egípcios, com a barriguinha bem cheia, já começavam a estocar toneladas de alimentos e aproveitavam o tempo livre para construir essas belezinhas aqui. No Império Antigo, os egípcios eram alegria infinita. Até na hora de morrer, os caras ficavam felizes. Eles achavam que se fossem enterrados com seus objetos preferidos, eles teriam uma entrada de gala no outro mundo. Tudo isso por causa do Nilo, que aliás não era nem considerado um deus. Águias eram deuses, bois eram deuses, cabras, gatos eram deuses. Mano, se gatos já são marrentos hoje, imagina sendo deuses. E o Nilo que fez tudo isso por eles era o quê? Só um simples rio. Ué, mas nem eu sou Deus? Peraí. Eu não sou Deus? E eles governavam, prosperavam, enriqueciam, o Nilo enchia, as plantações cresciam até que... Toque, toque. Quem é? Os nomarcas. No Egito Antigo tinham 42 províncias, e quem mandava em tudo era o faraó, e como ele passava muitas horas no trabalho para cuidar de tudo, ele estava começando a ficar com sérios problemas em casa. Ou eu ou o Egito, faraó? O que você vai escolher? Claro que é o Egito. Eu tenho um monte de outras mesmo. Queridas. Ou a gente ou o Egito, faraó? Quem disse que vida de faraó é fácil, mano?
Por livre e espontânea pressão, ele resolve designar senhores de terra para ajudar a governar o Egito. E aqui a situação do Egito começa a desandar. Os nomarcas começaram a crescer e ficar mais ricos e poderosos, e com eles crescendo, o faraó diminuía e ficava menos rico e poderoso. O Egito entra em crise, vem uma seca devastadora. O Império Antigo cai e em 2181 AC nasce o período intermediário, mas em 2055 Mentuhotep II acaba com a bagunça, une novamente o Egito no período chamado de Império Médio. De novo o Egito volta a crescer, surge um renascimento nas artes, arquitetura e mineração. Mas magoado porque não era um deus, o Nilo resolve infernizar a vida deles com um alagamento e uma seca severa destruidora que desmoraliza o faraó, que nessa época já era um deus, e colapsa o Império Médio. O faraó cai e é expulso da capital Ititaúi por asiáticos invasores. Você tem ideia de quem eu sou, seu verme? Eu sou um deus. Deus fraco. O último faraó, Senkeré Kutaui Sebekotep. É difícil ser humilde falando tantos idiomas assim. Ai, ai. Ele é obrigado a pagar impostos e ver seu povo humilhado sob o governo de asiáticos que passam a governar a área por 100 anos. Iniciando o segundo período intermediário da história do Egito. Mas isso ia acabar porque Amoses I lidera uma série de campanhas e aniquila os Hyksos, se tornando o novo faraó e criando um novo império, que aliás é o nome mais correto de todos, afinal de contas ele é novinho mesmo. 1550 a.C. E aqui começa a Era Dourada do Egito. Os faraós mais emblemáticos da sua história, como Ramsés II e Tutankhamon, empreenderam uma série de obras e construções que até hoje chocam o mundo. Mas o Império Novo também era conhecido por dois extremos: guerra e diplomacia. Pela guerra, o Egito conseguiria chegar ao ponto mais longe de seu império e alcançar seu maior território e influência. E toda essa sede de poder fez os egípcios entrarem em contato com outra superpotência da época, os hititas. E quando duas superpotências se encontram, o que você acha que acontece, hein? Mas depois de décadas de lutas e disputas, finalmente o faraó Ramsés II e o imperador hitita Hati se encontram. Egípcios, mostrem a esses bárbaros hititas todo o nosso poder. Haha, minha vez. Hititas, qual é a sua profissão? Tá afim de um hidromel mais tarde? Ramsés II e Hati sentam para conversar e em 1259 AC fazem o primeiro tratado de paz da história, o Tratado de Kadesh. Em paz, os egípcios constroem ainda mais coisas, ainda mais pinturas, mais monumentos, mas Ramsés II morre e o Egito volta a entrar em caos. Golpes de Estado, sacerdotes em terras superpoderosos querendo mandar em tudo, líbios invasores, o império